obrigado novamente. Então, vamos, para não perder muito tempo, vamos dar início à segunda aula, né? Então, bem no finalzinho da primeira aula, a gente tínhamos falado sobre uma sequência exata longa de homologias e cohomologias. Então, esse teorema, ele diz o seguinte: dado uma sequência exata curta, né, de complexos, então, com essa sequência exata curta de complexos, a gente tem uma sequência exata longa de homologias, né? Então, a gente fez um esqueleto, um rascunho de uma ideia da prova. Então, se a gente for ver aqui nessa onde eu estou marcando, tem as homologias do nível I, né? E as outras são dos outros níveis, o nível I-1, depois I mais 1 no lado da esquerda, né? Então, eles estão conectadas, todas as homologias estão conectadas via essa sequência exata, longa, né? Então, isso vai ser fundamental, lembrem disso, que a gente vai usar mais para frente, hein? E, consequentemente, também em caso de cohomologias, né? Daí a gente teria dos cocomplexos, né? Uma sequência exata de cocomplexos curta, e a gente tem essas cohomologias, né? Então, nesses dois teoremas, é necessário, se a gente observar, ter essa sequência exata curta de complexos. Então, como ter? A ideia seria, nossa ideia seria partir dos módulos, não partir dessa categoria de cocomplexos ou de complexos e aliás, como construir isso? Não é muito fácil, né? Não é muito fácil construir complexos ou sequência exata curta de complexos. Já para módulos é difícil, imagina para complexos, na categoria de complexos, né? Então, mas a gente vamos usar mesmo assim esse teorema, não? No caso particular, a gente vai tentar particularizar. Até aqui, nossos módulos eram módulos, ou seja, nossos anéis eram anéis comutativos com unidade e os módulos arbitrários, né, sobre esse anel. Então, vamos lá. Então, eu vou passar esse esqueleto da prova, que a gente tínhamos feito a última aula. Vamos definir uns certos módulos projetivos, injetivos e resoluções, né? Vamos fazer a parte, eu acho que essa parte inicial e principal de álgebra comutativa 2, vamos dizer assim, né? Então, só para motivar, vamos lembrar um fato que existe em álgebra linear, né? Que diz o seguinte: dado um subespaço vetorial de um espaço vetorial de dimensão finita, né? Então, B é um somando direto de B. Então, esse W, que diga, W é um somando direto desse espaço vetorial. Isto é, acontece isso, né? Então, esse fato é um fato bem conhecido, que a gente sempre usa em álgebra linear. Como se prova esse fato? A gente sabe, não? Isso sigue pelo fato de que se ele é um espaço vetorial de dimensão finita, então o subespaço também de dimensão finita. Então, portanto, ele tem uma base, né? Se ele tem uma base, a gente pode estender, né? Pode ser estendida para uma base do espaço total, né? Então, que exatamente que está dizendo isso, esse fato. Não, isso é um fato que acontece em álgebra linear. Então, esse fato seria se perguntar de uma forma natural o que acontece em módulos, assim, caso sobre um anel, né? Por quê? Então, aí em módulos, há módulos que têm essa propriedade, né? Que se tem dado um módulo que está dentro de um certo módulo, será que ele é somando direto daquele módulo grandão? Então, tais módulos são chamados módulos injetivos. Então, a definição que eu vou dar na próxima definição que vou dar, foi motivado por esse fato de álgebra linear, né? Desse resultado de álgebra linear, que eu acho interessante, não? Então, nesse sentido, se define um jeito mais geral. Por isso que porque a definição em si ela não é tão trivial, mas motivado a esse fato que a gente conhece, todo módulo injetivo tem essa propriedade. Então, vamos definir esse módulo assim, de forma mais rigorosa. Então,
um módulo M sobre eje é injetivo se qualquer das seguintes propriedades é válida, né? Então, eu fiz duas, uma definição via o diagrama e outra via o funtor home, né? Esse funtor home que a gente definimos lá atrás, é um funtor contravariante e exato à esquerda, né? Então, que ele diz? Então, um módulo é injetivo, né? Dado qualquer sequência exata à esquerda, ou seja, significa um homomorfismo injetivo, de módulos e homomorfismos, e um eje homomorfismo de X em M, que está aqui nesse mapa. Então, existe um φ tio, tal que esse diagrama comuta, né? Se isso acontecer, isso a gente chama de módulo injetivo. Então, essa propriedade, ele diz também aquele fato da álgebra linear, que esse módulo, se esse módulo está dentro de um submódulo N, né, então o módulo M é chamado injetivo se eu somando direto disso. Então, essas equivalências eu não vou fazer, né? Mas nas notas que eu fiz está detalhado, dá para provar esses fatos. Ou, equivalentemente, a gente sabe que esse funtor ele não é exato à esquerda, né? Então, se ele for exato à esquerda e à direita, então esse módulo M é chamado injetivo, não? Então, ele aparece esse módulo como uma certa extensão daquilo que é de subespaço vetorial. Então, a gente vai chamar de módulo injetivo. Então, eu acho que tem aqui uma propriedade, um teorema, que esse teorema é bem detalhado, tem muitas propriedades ou lemas antes de provar esse teorema, mas é bem fundamental para construir resoluções injetivas, né? Então, o que ele diz? Seja M um R módulo, M um R módulo, né? Então, existe um módulo injetivo I, vou colocar esse I, não é ideal, né? Tal que M está dentro de I. Ou seja, se a gente tiver ou seja, se a gente tiver um módulo, um R módulo, então então existe um módulo injetivo maior do que ele que contém M, certo? Todo módulo está mergulhado dentro de um R módulo injetivo. Ou seja, aparentemente é bastante grande, ou seja, em abundância, tem bastante. Então, todo módulo, qualquer módulo, não necessariamente infinitamente gerado, nada disso, ele está mergulhado dentro de um módulo injetivo, certo? Então, esse é um teorema que a gente vai usar para construir resoluções. O propósito nesse capítulo é construir complexos, seja exatos ou não exatos, de tal forma que a gente possa construir com isso certas homologias, que para nós, essas homologias que vai vir para frente, ou cohomologias, são objetos principais da teoria que eu vou expor aqui. Pronto, então todo módulo, também lembremos disso, que todo módulo está dentro de um módulo injetivo. Certo? Então, aí, naturalmente, a gente define o dual dessa definição, que seria o chamado módulo projetivo. Então, P, por enquanto vou usar essa letra P, é chamado projetivo se acontece as duas condições, a mesma coisa. Então, lembrem no item 2, esse funtor, quando é fixado a primeira variável, esse funtor é covariante. Não, ele não inverte as setas, né? Então, o que acontece? Ele é covariante, mas ele é exato à esquerda, mas não é exato à direita. Então, se ele for exato à direita, né? Então, P é projetivo. Então, o item 1 é o dual daquela outra definição, porque aí no lugar de, entre aspas, a gente é o dual, né? Por causa de que lá na outra definição de módulo injetivo, a gente pegava injeções, aqui pegamos sobreinjeções, e pegamos um homomorfismo de P em N. Né? Esse daqui é uma sequência exata, que ou seja, é uma sobreinjeção. Então, existe se existe um PCTIL de P em M, de tal forma que esse diagrama comuta, então ele é projetivo. Então, repito, essas duas são equivalentes, né?
dá para provar também que isso é equivalente. Usar esse, eu gosto mais de usar o 2, né? O 2. Muitas vezes o 1 também funciona melhor, mas o 2 é mais prático. Então, o módulo é projetivo se esse funtor é covariante, o home, ele é exato. Então, tem esses módulos. Temos um módulo projetivo e outro injetivo. Então, vamos ver algumas propriedades. Que ele diz que todo módulo, todo anel como R módulo é projetivo. Né? Então, só lembrando o seguinte, nesse caso, só lembrando essa propriedade, o home de eje em eje, ou mesmo na primeira variável, pega um módulo aqui, M, ele é isomorfo a M, né? Sempre M, ele fixa o próprio M, tem essa propriedade. Né? Então, o que acontece? O que ele está dizendo aqui na definição, usando essa definição? Se esse funtor for exato, né? Então P é projetivo. Ou seja, dado uma sequência exata, a gente sabe que a sequência exata, esse funtor, na esquerda, ele é exato, mas na direita não é exato. Para ser exato, aplicando ROM aqui nesse caso, ele teria que ser exato, ou seja, sobrejetivo, em outras palavras. Né? Então, o que a gente faz? A gente pega, nesse caso, pega um M, uma sequência exata. Vamos supor aqui. O que me interessa é só essa parte, a sobreinjeção, porque a injeção, a outra parte da sequência exata curta, ela é sempre exata. Né? Então, se a gente aplica o home aqui, nesse caso, né? O home de eje M, gostaria que fosse isso daí. Ele é covariante, né? Gostaria que ele fosse exato, sobrejetivo, que digo, sobrejetivo. Mas ele é sobrejetivo por esse fato que falei que por essa propriedade, que esse home é isomorfo a M. Mas como a gente está pegando esse daqui é exato, ou seja, sobrejetivo, naturalmente esse daqui tem que ser sobrejetivo. Né? Então, todo anel, por causa dessa propriedade, todo anel ele é projetivo. Então, já temos módulos projetivos que a gente vai usar. E também, a soma direta de módulos projetivos é projetivo. Pode ser soma direta infinita ou não infinita, mas é projetivo. Então, em particular, qualquer módulo livre, né, é projetivo. Ou seja, R é uma soma direta de módulo de anéis, né? Então, cada anel, como o anel se ele é livre, se a gente pega o módulo F livre, é dessa forma. Né? Então, esse R elevado aí, uma soma direta de módulos de anéis, do próprio anel. Então, mas como o anel é projetivo, então esse também é projetivo. Então, já temos outros módulos livres. Então, qualquer eje módulo é imagem homeomorfa de um módulo projetivo. Esse fato é extremamente interessante, que eu vou colocar aqui. Vou fazer essa prova porque é necessário. Qualquer eje módulo é imagem homeomorfa de um módulo projetivo. É similar àquela propriedade que diz que qualquer módulo está dentro de um módulo injetivo. Só que naquele caso, a prova é mais detalhada, não? Tem muitas técnicas para provar esse teorema de Bayer, tem vários resultados que se usa. Mas nesse caso não é trivial, ou seja, e é bom porque a gente vai construir com isso, né? Então, vamos mostrar que qualquer módulo projetivo é imagem homeomorfa de um módulo livre. Ou seja, que significa isso? A gente pega um eje módulo, né, e pega os elementos que geram ele. Pode ser infinito, ou pega toda a coleção XI, nesse caso. XI, onde I, o I aqui é conjunto de índices. Né? Então, considere esse F
um módulo livre elevado a RI, essa notação. A gente diz, é um módulo livre de elementos. Então, como elemento, ele tem uma base. Percebe que essa base daqui, ele vai 0, 0, 0, 1, 0, 0 e depois tudo 0. E não para, né? Aqui é um elemento dela. Então, para cada elemento da base desse módulo livre, porque ele tem uma base, fazemos corresponder aos elementos que geram. Né? Então, com esses elementos que geram, a gente define, extende ele, o φ. Não, o φ. Então, como esse daqui está levando em todos os geradores, e os elementos da base daqui, então esse daqui é sobrejetivo. Esse mapa é sobrejetivo. Não, definido desse jeito. Então, o que está acontecendo? Se ele é sobrejetivo, ele responde aquilo que é imagem homeomorfa, ou seja, φ, ele é isomorfo, φ é isomorfo a M, essa imagem homeomorfa dele. Então, essa construção é extremamente interessante, que a gente vai usar mais para frente. Né? Porque aqui, nesse caso, a gente não está interessado quantos elementos geram o módulo M. Né? A gente, se possível, pegar tudo, nesse caso. Então, isso é uma prova fácil, né, de ver, e bonita. Então, todo módulo é imagem homeomorfa de um módulo projetivo, de um módulo livre, em particular, né? Aí depois tem uma outra definição que eu vou usar só para motivar o que a gente vai fazer, né? Então, a gente sabe que esse funtor, né, ele é um funtor exato à direita. A gente pega a sequência exata, curta, né, tensoriza pelo x, ele destrói a exatidão da direita, né? Ou destrói a exatidão da esquerda, a injetividade ele destrói. Então, a gente vai... Quais são os módulos que preservam a injetividade? Então, justamente são aqueles módulos chamados módulos planos. Um módulo é chamado plano se a gente tensoriza essa sequência exata curta, onde tem uma injetividade, né, lá, e preserva ele. Então, ele é exato. Então, esse funtor também é mais conhecido, eu acho que ela não álgebra comutativa 1, é conhecido, se usa bastante. Mas eu vou usar isso. Então, a mesma coisa, a gente pode provar que esse carinha daqui é isomorfo a M. Então, né, a gente sabe, se a gente tiver uma sequência exata, tensoriza para o próprio R, né? Ele não faz nada, né? É parecido àquele do ROM. Ou seja, ele preserva a injetividade. Portanto, o R, um anel também é plano. O próprio anel sobre ele mesmo é plano. Né? Então, qualquer R módulo livre é plano. Também. Né? Não é isso? Consequentemente, porque em outras palavras, por causa de que a soma direta de módulos planos é plano, aquelas propriedades, né? Então, qualquer R módulo projetivo P é plano. Qualquer módulo projetivo é plano. Então, tem uma propriedade que ele diz parecido aqui. Qualquer módulo projetivo, né, ele é somando direto de um módulo livre, que também não é difícil provar, nesse caso, usando aquele mapa lá, ou a própria definição, ele é somando direto de um módulo livre. Então, mas como o módulo livre é plano, então, esse daqui é plano, esse daqui tem que ser plano. Então, a soma direta das peças tem que ser plano. Então, P é plano. Se ele é projetivo, é plano. Então, temos isso. E, para concluir, temos essas implicações. M livre implica M projetivo. Se M projetivo, implica que ele é M plano. A recíproca nem sempre é verdade. Né? Nem sempre é verdade. Então, a pergunta seria quando a recíproca é verdade. Tem exemplos que eu não vou apresentar aqui, não? Mas percebe que aí está aparecendo certos módulos que
que particularmente, às vezes, muitas vezes, quando a gente se restringe, é o mais fácil de trabalhar, é o módulo livre, porque ele tem base, não? Parecido a um espaço vetorial. Módulo projetivo nem sempre ele pode ter base, né? Então, aí, o que acontece de que a mesma coisa em módulos planos, já não são mais fáceis de trabalhar, mas mesmo assim são módulos que estão conectados entre eles, então pode facilitar em certos trabalhos, certo? Então, aí, a mesma coisa, a gente pode obter propriedades de módulos injetivos, toda aquela coisa. Particularmente, eu penso de que os módulos injetivos são os mais difíceis a serem trabalhados. São mais complicados e têm as propriedades são mais fortes, né, a ser trabalhadas. Mas existe. Aliás, é extremamente importante para definir a, a comologia local, que não falei sobre aqui, com módulos injetivos, a gente define a comologia local, né? Então, mas tem esses. Então, temos módulos injetivos e projetivos planos livres, que apareceram aqui. Então, antes, isso foi uma revisão ainda de parte de álgebra homológica. Então, continuamos ainda. Então, vamos definir agora a seguinte definição, né? Então, pega uma sequência exata dessa forma, desse daqui. Vamos denotar assim, desse jeito. É chamado resolução projetiva, DM, se todos os PI são módulos projetivos, para tudo isso, né? Definição. A pergunta é possível ter isso? É possível construir isso? Então, vamos mais para frente fazer isso. É possível, né? Então, só como notação, então, ele é exata, né? Como notação, na teoria, ele se usa complexo deletado, né? Um complexo deletado significa que a gente deleta ele e só parte de P0 em P0. Então, ele automaticamente, se ele esse daqui, alfa 0 era sobreação, se eu tiro essa sobreação, ele deixa de ser um complexo exato, né? Então, esse complexo, ele vira um complexo, ele se chama complexo deletado, né? Com esse daqui que a gente vai construir umas certas homologias. Eu vou usar só a notação. Então, essa notação significa que a gente tirou essa parte M. Mas isso vamos ver de que não vai atrapalhar em nada, esse tipo de tirar esse M. E, consequentemente, a gente também define uma resolução injetiva. Se tem projetiva, tem injetiva, né? Então, nesse caso, a gente vai chamar de resolução injetiva se a gente tiver uma sequência desse jeito, onde cada I elevado a I é um módulo injetivo, né? Injetivo. A mesma pergunta, existe isso? Tem? É possível construir? Vamos ver, né? Então, a mesma coisa, eu vou deletar esse M, eu vou ter um complexo, e com esse complexo a gente vamos trabalhar. Então, tem esse lema, eu acho extremamente interessante e bonito, que ele diz, todo módulo, todo eje módulo, possui uma resolução injetiva e projetiva, né? Então, a gente estava preocupado, a gente definiu aquelas resoluções projetiva e injetiva, a preocupação era se ele existia. Então, esse lema está dizendo que todo módulo tem uma resolução injetiva e projetiva. Então, eu vou fazer no caso da projetiva, que é mais simples, mas na caso da injetiva também a gente faz quase parecido a isso. A prova, eu vou colocar aqui, por causa de que ele serve como um certo algoritmo, que é necessário saber, pelo menos pela primeira vez, como que se construi esse tipo de resoluções, né? Então, vamos fazer, e como eu falei, ele serve como algoritmo. E outra coisa, eu acredito que no Macaulay, no computador, no Macaulay, ou singular, sei lá, calcula resoluções
minimais, projetivas, eles é calculado, né? Acredito que foi usando essa prova, né, que existe na literatura, foi montado usando isso, porque ele não é tão complicado, é fácil, né? Então, a ser entendido. Então, o que a gente faz? A gente provou que todo módulo M é imagem homeomorfa de um módulo projetivo, ou um módulo livre. Ou seja, existe uma sobreação de P0 em M. A gente vai chamar P0 aqui, por causa que ele vai ser o módulo livre, ou o módulo projetivo, que se imagem, que leva alfa 0 de P0 em M, isomorficamente em M. Ou seja, isso é um fato, né? Todo módulo é imagem homeomorfa de um P0. Né? Aí, o que a gente faz? Vamos supor, estamos supondo que esse carinha M não é projetivo. Não? Se for projetivo, eu pego e coloco aqui ele mesmo e o resto zero. Então, tem uma resolução. Caso não seja projetivo. Não? Se ele não é projetivo, então todo módulo é imagem homeomorfa de um módulo projetivo, P0. Pronto. Aí, a gente tem esse. Aí, o que a gente faz? A gente calcula o núcleo desse alfa 0. O núcleo desse alfa 0, ele está em P0, dentro desse. É um submódulo. Se ele for projetivo, esse K0, aí acabou. Então, aí seria 0. Né? Então, mas esse daqui, ele está dentro de P0. Ele é um submódulo de P0. Então, todo módulo é imagem homomorfa de um módulo projetivo. A mesma coisa eu posso pensar. Né? Então, aqui nesse caso, é P0. Esse daqui é o núcleo. Vou aplicar novamente para esse módulo, o K0, vou aplicar todo módulo em imagem homeomorfa, que está aqui. Então, para K0, faz todo módulo em imagem homeomorfa de um módulo projetivo. Tá aí. Depois calcula o núcleo, de novo. Aí aplica de novo. Todo módulo, se não for projetivo, é imagem homeomorfa de um módulo projetivo. Aí aplica o núcleo, vai K2. Aí nunca acaba. Se nenhum desses K0, K1, K2, Ki for projetivo, então, aí não acaba. Se algum deles é projetivo, acabou. Né? Então, a gente teria uma sequência de várias sequências exatas, curtas. Né? Só calculando núcleo, núcleo, e aplicando aquele apropriado. O que a gente faz? Pega todas essas sequências exatas, suponhamos que ele não parou, curtas, e monta ele. Uma vez montado ele, aliás, aqui ele vai para 0. Né? Ele começou aqui no 0. Então, percebem que se a gente pega todas essas sequências exatas curtas, a primeira era isso. Né? Depois ele vai nesse lado daqui, para não bagunçar, ele vai nesse outro lado. De K0 em P1. E aí vai. Foi montada, né? Então, que a gente faz? Emendamos tudo isso. Então, emendando isso daí, tudo isso diagraminhas são exatos. Né? São exatos. E os KI são núcleos dos beta aí, que está lá. Aí, com isso daí, como o diagrama comuta, a gente tem isso. Usando essa composição, a gente prova que a imagem de alfa I, quem são os mapas aqui? São alfa 1, alfa 2, alfa I. A imagem de alfa I é igual ao núcleo de alfa I menos 1. Ou seja, a gente construiu uma resolução projetiva. Projetiva exata. Todos são projetivos. Então, percebe que só foi usado o núcleo. Então, no caso da existência de resolução injetiva, a gente define o conúcleo, né? Porque todo módulo está dentro de um módulo injetivo. Então, já temos uma injeção, nesse caso. Aí que seria I0. Aí, o que a gente faz? Pega essa injeção
essa injeção e calculam com núcleo. Aí, esse com núcleo é um módulo. Todo módulo está dentro de um outro módulo injetivo. E aí vai, parecido a prova. Então, fazendo esse esquema assim, falando assim, a grosso modo, rápido, né? Sem detalhes, a gente construiria uma resolução projetiva. Lembrando que a gente não estamos falando de resolução projetiva minimal, nada disso, né? Os PIs são módulos projetivos em geral, não pode não ser livre, né? Mas tudo bem. Então aí um exemplinho aqui eu coloquei só para ter ideia. O que a gente faz? Pega R, um anel, pega aí um ideal gerado por três elementos. Eu posso considerar ele como um R-módulo. Então, o que a gente faz, em geral? Pega, olha, a intuição é fazer o seguinte, pega o I e pega os geradores do I. E faz essa combinação, que vai de R3 em R. Você pega um elemento A, B, C, me leva a uma combinação linear dos geradores. Né? Esse seria o primeiro mapa. Aí, depois, uma vez feito isso, calcula o núcleo. Né? Se esse núcleo for zero, pode acontecer que seja zero. Né? Ou K0 é livre, então acabou, é livre. Projetivo, acabou. Mas, nesse caso, não é. Então, o que a gente faz? Novamente, calcula o núcleo, né? Ou seja, o que a gente faz? Calcula o núcleo alfa zero. Você tem que pegar o mapa, esse mapa, quais são os que anulam esse daí, né? Então, nesse caso, eu coloquei esses elementos. Ó. A gente pode colocar mais elementos, né? Coloca aqui esse x, né? X menos y, y menos x, zero. Y menos x, zero, aqui ele cancela aqui, né? Em A, né? Ele cancela. E aí vai testando, resolvendo isso daqui. Ele é zero. Então, nesse caso, me deu três elementos. Três. Então, esses três elementos é o núcleo. Eu tenho que provar isso com detalhe, né? São elementos que estão no núcleo. Então, esse elemento está contido. Mas também dá para provar que há igualdade, né? Então, esses elementos, eu vou denotar V1, V2, geram K0, né, em R0. Então, eles geram K0, aí, novamente, eu faço aqui, crio um mapa, só que com esse V1, V2, V3. Quantos tem? 3, por isso que aqui tinha 3, foi para R3. Esse novo K0 tem 3, vai 3. Se tiver 4 elementos no núcleo, se tiver 4, ele vai para R4, né? Para R4, e aí vai, né? Novamente, agora eu faço, calculo o núcleo de beta 1, nesse caso, e continuo, né? Então, só que nesse caso, pelo diagrama, calculo o núcleo de beta 1 é igual ao núcleo de alfa 1, né? Alfa 1 tinha uma representação gerada por aqueles geradores, né? Então, calcula o núcleo dele. Para calcular o núcleo dele, só tem esse elemento, né? K1, beta 1. Aí, faz de novo, ele vai de onde? Até um elemento só, né? Esse K1 só tem um gerador, vai para R. Aí, de novo, tem esse diagrama comuta, o núcleo de alfa 2 é igual ao núcleo de beta 2, e calcula novamente agora o núcleo desse. Calculando o núcleo desse, aí zero. Entendeu? A gente, o que fez? A gente construiu uma resolução projetiva, sabendo que esse aqui está dentro o ideal I, né? Então, ele é projetivo. Ele terminou aí, né? Ele termina nesse caso aí. Portanto, a gente pode completar como I está dentro desse, aí que esse é o objetivo, pode fazer essa completação e teríamos uma resolução desse cara, do cociente. Né? Então, dá para perceber que é um algoritmo mesmo, né? E só para observar aqui, a gente não estava preocupado se
esse daqui é o número mínimo de geradores de K0. Pode ter outro. O importante é que ele dê uma resolução projetiva. Então, nós estamos mais para frente, a gente vai estar se preocupando mais com isso. Então, temos esse exemplinho, portanto, e vamos voltar agora a nossas. Agora já sabemos que todo módulo tem uma resolução projetiva e injetiva, não é isso? Já sabemos isso, a gente pode assumir isso. O que a gente vai fazer? Eu só vou falar em termos bem gerais com funtores, né? Pega a classe de módulos sobre R e a classe de módulos sobre S. Então, que a gente pega uma resolução projetiva e um funtor covariante, aditivo, covariante, e aplica ao complexo deletado esse F. Então, a gente sabe que esse funtor covariante, né, aditivo, como a gente aplicou a esse complexo, esse carinha é um complexo. Né? Esse vira um outro complexo. Portanto, esse complexo me gera, ou seja, como ele é aditivo com F, eu tenho isso. Ou seja, com esse complexo, aliás, esse daqui os índices, quando vão decrescendo, é o complexo. Quando vai crescer, é o complexo. Então, vai decrescendo isso. Né? Complexo, se eu tenho um complexo, então me dá as homologias. Nesse caso, como é aditivo ainda, eu tenho essa propriedade, a imagem desse carinha daqui, né? Ou seja, a imagem desse está dentro do núcleo do anterior, né? Que está aqui. A imagem de F, desse mapinha daqui, porque se ele é aditivo, eu tenho os módulos, né? Se eu aplico o funtor, eu tenho os módulos e tenho os mapas. Então, cada um desses mapas tem núcleo e imagem, núcleo e imagem. Qual é a propriedade entre eles? É esse. A imagem desses mapas está dentro do núcleo do anterior, né? Ou do depois, né? Então, a imagem dele, como ele é um complexo, eu calculo a homologia. Então, a imagem está dentro do núcleo, né, por essa propriedade. Essa é uma homologia. Essa homologia a gente denota desse jeito, né? Aliás, esse vai ser chamado funtor derivado à direita, à esquerda, né? Ele independe das resoluções projetivas, tem todas aquelas propriedades, né? Então, ele é um funtor derivado à direita, à esquerda, é chamado funtor derivado à esquerda. A mesma coisa a gente pode fazer para uma resolução injetiva. Pega um funtor covariante, também pode ser contravariante, aplica ele e vou ter um complexo, um cocomplexo nesse caso, porque está aumentando os índices, né? 0, 1, né? Ele vai até I mais 1, ele vai aumentando. E, consequentemente, se eu tenho um cocomplexo, eu tenho uma cohomologia. E essa cohomologia não é mais que, via os mapas aqui, que já não coloquei, núcleo sobre a imagem. É aditivo, todas aquelas propriedades satisfazem. Então, esse também é chamado em funtor derivado à direita, nesse caso, funtor derivado à direita. Né? Porque ele à direita, por causa que ele é exato aqui no caso, ou seja, ele vai para a direita, em outras palavras, ele vai para a direita, o outro ia para a esquerda. Pronto, então eu tenho esses dois funtores, ou seja, o que me está dizendo essas duas construções? Dado uma resolução projetiva ou injetiva, uma vez aplicando os funtores, dependendo de que funtor é, vai me fornecer uma comologia ou uma homologia. Uma delas vai me oferecer. Uma delas vai me fornecer. Então, ele vai ser um funtor derivado que está definido aqui. Os LIF, RIF são chamados iésimo funtor derivado à esquerda de F ou iésimo funtor à direita, derivado à direita de F, respectivamente. Né? Então, a gente vai particularizar isso. E também tem uma propriedade, né, que eu não vou fazer a prova disso, essa é parte de álgebra homológica. Porque, se vocês percebem, a gente,
quando a gente construímos aqui, nesse caso, deletamos esse, né? E ele virou e já não é mais exato. Deletando isso, não é mais exato. Aplica F, pior ainda, deixou de ser exato, mas é um complexo, por causa que ele é aditivo, o F. Ele é um complexo, então tem cohomologias ou homologias. Mesmo deletando essa propriedade, ele diz que, aliás, só para lembrar aqui, quando a gente calcula R0 ou a cohomologia H0, estaríamos nessa posição. H0. H1, estamos aqui. Temos que calcular o núcleo, núcleo e imagem. Aqui também, HI menos 1, e aí vai. São os graus das posições, né? Então, mesmo deletando o M, a gente poderia pensar por que tem que aparecer o M. Né? Desapareceu o M aqui, então nas homologias talvez ele vai desaparecer, mas não é. Essa propriedade diz, mesmo fazendo isso, calculando a homologia, se ele for exato à direita, nesse caso direita, né? Então, a homologia no nível 0, ele é isomorfo no nível 0 a Fm, ou seja, recuperou o M, percebe? Ele recuperou o próprio M. E, além disso, se ele for projetivo, então todos os outros são nulos. Então, se for projetivo, não tem cohomologia, não? Se o próprio M for projetivo. Então, o outro é exato à esquerda, a mesma coisa, o funtor derivado à direita, também preserva, ou seja, recupera o M. Se ele for injetivo, todos os módulos são nulos. Esse de que todos são nulos é fácil, porque se ele for injetivo, a sequência exata, a resolução, quem seria? M em M. Deleta M, ficou só M. O resto tudo é zero. Calcula as homologias para a direita ou para a esquerda, ele tudo é nulo, né? Aliás, aqui também cabe observar, os índices, todos são positivos. Para o lado esquerdo, tudo é zero. É zero. Só vai para o lado esquerdo. E o outro também. Então, tem essa propriedade que eu vou usar, que ele está dizendo, que a gente calcula no nível 0, então, no nível 0, então, ele fica o funtor aplicado em M. A mesma coisa aqui. A homologia no nível 0 só fica o funtor aplicado em M, que a gente vai fazer mais para frente. Então, vamos fazer no caso mais particular, né? Sabemos que esse carinha é um funtor contravariante, ele é aditivo, né? É contravariante. Então, ele funciona quando a gente aplica sequências exatas desse tipo pela esquerda, nesse caso. Né? Então, aqui ele é exato nesse caso, por aí, na direita que digo. E o que a gente faz? A gente deleta, aplica o home, esse funtor home, só que ele é contravariante, né? Percebe que, se a gente calcula as homologias aqui, ou seja, se a gente quiser calcular as homologias, aqui não seria cohomologia, né? Porque ele está decrescendo, seria as homologias. Só que, nesse caso, quando a gente aplicou home, ele inverteu, né, os índices. Ele está crescendo, 0, P1, depois P2, PI. Aumenta e inverteu, por ser contravariante. Então, isso é um cocomplexo. Partimos de um complexo, só que é exato, nesse caso é exato, uma resolução projetiva, é um complexo exato, né? Aplicamos o funtor contravariante, ele virou um cocomplexo. Se ele é um cocomplexo, os objetos de homologia, cohomologia, aqui seriam as cohomologias, nesse caso. Então, as cohomologias. Naturalmente, nesse caso, então, as cohomologias desse complexo daqui não é mais que o XTMX. A gente fixou, né? Fixou um M e fixou não, pegamos um M, calculamos a resolução e pegamos um XR módulo, né? Que está aqui, XR módulo, isso, é um XM, porque quem vai variar é a primeira variável,
né? Exatamente, aqui está alguma. Então, isso, para qualquer R módulo X, nós temos que, aplicando esse, né, um X, aplicando, vai me dar esse complexo, calcula as comologias desse, porque é um co-complexo, e a gente definiria esse carinha desse jeito. Esse daqui também independe da resolução, toda aquela coisa, via homotopia, todas aquelas coisas. Então, esse só depende de MN. Então, esse é um novo funtor. É um novo funtor XTDI RM. Esses são os objetos principais nesse minicurso que a gente vai usar e vamos plantear alguns problemas também, né? Então, percebe que a partir de uma resolução projetiva, aplicamos nosso funtor contravariante, dá um co-complexo, com esse co-complexo define o X, que está desse jeito. Então, esse funtor contravariante, um novo funtor, é chamado esse funtor extensão de Hom, ou seja, derivado, ou funtor derivado, ou simplesmente funtor contravariante X. Aliás, nesse caso, a posição, percebe? Só para lembrar, a posição para a esquerda, tudo é zero, a partir de P0, para a esquerda. Mas para a direita é P0, P1, P2, então tem H0, H1, H2, H1. Então, pode ter e H-1, H-2, isso é nulo, né, pela própria construção. Então, só tem esse H0, 1, 2, e vai. E, naturalmente, ou similarmente, a gente tem esse funtor exato à direita, né? E é covariante, o outro era contravariante. Então, o que a gente faz? Pega essa resolução projetiva, né? Deleta ele, depois tensoriza, a gente vai ter esse complexo. Percebe que esse é complexo, não é co-complexo, porque ele não inverteu, é complexo, né? Então, a mesma coisa, a gente calculando as homologias desse caso, a gente teria esse funtor Tor, que é outro dos objetos que a gente vai usar, Ext e o Tor, né? Então, aí podemos, o Tor sempre é usado, é construído usando as resoluções projetivas. Agora, o Ext pode ser usado também, pode ser construído usando a resolução injetiva, mas tem que usar o funtor covariante, não o funtor contravariante. Nesse caso, a gente usou o funtor contravariante, que na primeira variável é contravariante. A gente teria que usar o funtor covariante. Para isso, teria que usar a resolução injetiva, né? E aí aplicar esse ROM e vai dar uma homologia, cohomologia também. Então, temos isso. A definição de Tor está aí esse é o funtor tensor, né? Ou simplesmente funtor covariante Tor. Também a mesma coisa, ele varia de I0, 1. Então, temos dois objetos que são extremamente interessantes e importantes nesse mini curso. Tem um exemplo como calcular, né? Acho que ele não é necessário nem fazer as contas, mas parecido a isso. Pega um X, um nó divisor de zero, de MN, né? Então diz que esses X são calculados desse jeito. N igual a 1 é zero. Aliás, lembrando, X de I igual a zero, né? Quando I igual a zero, o que dá? Dá o ROM. E aquela propriedade que no nível zero, ele é ROM aplicado no mesmo módulo. Vou voltar rápido aqui, nesse caso, né? Então, ele no nível zero, ele é aplicado, no nosso caso, nosso funtor é o ROM, ou aqui nesse caso, o ROM aplicado em M. Então, é por isso que eu não calculei no nível zero, ele é fácil, vai ser o ROM de R sobre X, vírgula N, né? Então, o que a gente faz? Nesse caso, quando tem um nó divisor de zero, esse mapa é injetivo, né? Esse mapa injetivo é uma sobrevieção, portanto, é uma resolução projetiva, né? Projetiva. A gente deleta, aplica o ROM, né? Aplica o ROM, a gente vai ter esse complexo, deletando isso, vai ter só R, M. Só que nesse caso, ele é isomorfo a N, né?
Esse daqui também é isomorfo a N, que a gente tínhamos comentado. Então, vamos ter uma sequência exata curta desse. Então, aqui é só calcular o núcleo. Não, como já tinha falado, no nível 0 é o funtor aplicado no módulo N. E aqui calcula o núcleo e imagem desse mapinha. Ixi, não fez, né? Núcleo e a imagem, no nível 0, né? E aí, núcleo e imagem. Aí dá para calcular o que a gente quer. Então, esse exemplinho é prático, construtivo, dá para calcular. E a mesma coisa também para autor. Eu tinha colocado outros exemplos, mas por causa do tempo, eu acho que não vai dar muito tempo. Aí vai ser difícil calcular. Então, aí vem aquela questão, lembram daquela sequência exata longa de homologia? Ou seja, o que a gente tem? Temos dois objetos, ou dois funtores, que são definidos via homologia e comologia. Então, a comologia, que é o ext, e depois a homologia via autor. Então, essas homologias certamente teriam que ter alguma relação, alguma conexão entre eles. Ou seja, segundo aquele teorema base, dado uma sequência exata curta de complexos, então, elas têm a conexão entre eles. A conexão é entre eles. Existe. Então, o teorema fundamental, ou seja, base de sequência exata longa de cohomologias existe. O problema esse teorema diz que a gente tem que partir por uma sequência exata curta de módulos, não é de complexos, né? Então, mesmo assim, o que diz? Esse teorema diz, se a gente partir por uma sequência exata curta de complexos, de módulos, né, de remódulos, então existe uma sequência exata longa de remódulos entre essas cohomologias. Ou seja, acontece isso. No nível 0 é Hom, né, no nível 0. Depois, nível 1, o ext1, são homologias, lembrando, são cohomologias. Nível 2, e aí vai. Pode nunca parar. Né? Pelo teorema fundamental, ou seja, grande, ele existe. Mas como é feito a partir com nossas hipóteses. Nossa hipótese diz, dado uma sequência curta, né, de módulos. Mas para isso não é difícil. Um esboço da prova, que é? Pega uma sequência exata curta de módulos, a gente sabe que todo módulo tem uma resolução projetiva, que está aqui. Esse daqui também. Então, o lema da ferradura, ele diz o seguinte, dado uma sequência exata curta, e dado esses dois complexos, e mais ainda, né, é uma sequência exata de módulos. Então, existe aqui uma outra, porque ela tem, né? O M tem uma resolução projetiva, vou colocar assim. Só que ele tem um caso bem particular. O lema da ferradura, ele diz assim, ou seja, dado esses complexos da esquerda e direita, no meio existe. Só que esse do meio é bem interessante. Ou seja, tem essa resolução, tem esse diagrama daqui, tem essa resolução, esse existe. Onde cada um desses, ou cada QI, é soma direta de P1 e R1, ou PI, que está aqui. Né? E, além disso, ainda as linhas eles cindem, ou seja, tem vários aqui, né? Ou seja, tem essas linhas cindem. Ou seja, cindem, para meu caso, o que significa? Que quando aplicamos o home, né, o home na primeira variável, ele preserva a exatidão. Além disso, essas sequências exatas cindem, aqui, em cima do diagrama, não nesse daqui, todas essas linhas. Né? Então, o que a gente teria com isso? Então, vamos aplicar o home, só que nesse caso inverteu a posição, aplicando o home nesse diagrama, para todo o diagrama. Primeiro, deleta, né? Deleta esses três e aplica o home. E como ele cinde, em meu caso, significa preserva a exatidão, as sequências, o que a gente tem? A gente tem que, exato aqui, ó, só que olhando dessa posição. Não coube aqui no gráfico. Olhando aqui, é exato. Ou seja, no nível 0,
nível 1, nível 2 e aí vai. E nunca para, né? Isso que está aqui. Ele é nível 0, que está aqui, nível 1 e vai para cima, né? Está subindo. Só que aqui eu inverti. Ele está indo para a direita. Então, o que a gente tem com isso? Temos dois complexos. Temos uma sequência exata curta de complexos. Por quê? Que nesse caso, percebem, esse daqui é um complexo aplicado ao funtor ROM. Ele nunca não para aqui. Mas de quem? No eje, no P0, no eje 0, em eje 0. E o outro é na soma direta, no meio, no Q0, que vai para lá. E o outro é no P0, na resolução projetiva P. Então, eje 0, Q0 e P0. E ele é exato, porque eles são exatos, as colunas, nesse caso, são exatas, porque eles sim, todas as colunas são exatas. Né? Então, aí a gente tem uma sequência exata curta de complexos. Portanto, cada um desses, esse cara me oferece um ext, né? Um ext do NX. Esse daqui me oferece um ext MX. Esse daqui me oferece um ext L. Né? Então, pelo teorema fundamental, existe essa sequência exata longa, né? Longa que está aqui. Né? Essa exata, aliás, existe essa conexão. Onde, pela propriedade, o nível 0, porque aqui seria ext0, aqui seria ext0, ext0, ext0. Só que no nível 0, ele vira o próprio funtor, que é o ROM aplicado no módulo, que está aqui, que denotei aqui. Né? Pronto, daí. Então, no nível 0 dá o ROM. Então, ROM, pelas propriedades. Então, a gente tem uma sequência exata longa. Então, isso é interessante. Esse teorema partiu. Agora é um leminha que se usa muito continuamente na teoria, quem estuda essa parte de álgebra homológica ou ext, álgebra comutativa ext, um anéis finitamente geral. Então, ele se parte de uma sequência exata de módulos e a gente consegue a conexão desses ext, dessas homologias. Não está mais disfarçado aqui a questão de... Ou seja, está disfarçado a questão de sequência exata de complexos, né? Não está aparecendo aqui. Isso é o mais interessante. Então, isso é a parte mais bonita da matemática, quando a gente vê, só chega na base, né? Não inventa um monte de outras coisas, mas infelizmente no meio, felizmente no meio da prova estava toda essa teoria. Pronto. Então, lema da ferradura, tem tudo isso daí que foi usado. E, similarmente, existe uma sequência exata longa também do Tor. Pega uma curta do Tor. Parecida a demonstração, existe essa. Só que nesse caso, se vocês veem o ROM, ele partir da esquerda vai para infinito, né? E aqui ele parte da direita e vai para infinito. Então, nesses casos, são o Tor 0, Tor 0, Tor 0. No nível 0, nível 1, nível 2 e aí vai. Capar, né? E agora, por que estudar isso, né? Por que estudar isso? Como já tinha comentado no Cleto na primeira aula, né? Eu acho que eu comecei a estudar essa parte assim mais seriamente a partir de 2013, né? Essa parte conhecia superficialmente, até agora tem muita teoria escondida ainda. Superficialmente usava aqueles fatos, mas não estava bem claro de onde vinha ou como estava sido construído tudo isso. E a partir desse então, a gente trabalhando em cima dessa teoria, se percebe a importância desses dois objetos, o ROM e o Tor. Tem extremamente uma importância fundamental na parte de
geometria algébrica, álgebra comutativa e também geometria algébrica, né? Então, eu gosto disso, dessa. A primeira vez eu lembro quando comecei a fazer, eu gostava dessas figuras, de principal desse setor. Né? Então, é natural se perguntar por que estudar, né? Existem várias perguntas. Por exemplo, uma das simples: para que valores do I esses carinhas se anulam, esses tor, esses exes, se anulam? E se anulam, o que a gente pode falar disso, né? E que podemos falar sobre os módulos, porque à toa não, a ideia sempre é assim: a gente construi uma coisa, vamos voltar para trás. Vamos voltar para trás sobre nossa base, nosso módulo. Então, o que a gente pode falar sobre eles, né? Existem invariantes numéricos, ou números, existem, porque sempre os números, ou geométricos também, existem. A gente vai falar alguns. Existem aplicações. Pelo que eu vejo, existem sim muitas, em geometria algébrica se usa muito isso, né? Esses extintores. As construções são quase parecidas, similares, dependendo em que categoria está, né? E então, lógico, por que deveríamos preocupar sobre isso, né? Porque realmente, pelo que a gente, questão 1, 2, 3, tem muitas coisas, então a gente é bom se preocupar e tentar estudar isso. Porque uma das coisas é sempre, se a gente for lembrar um pouquinho de álgebra comutativa 1, o produto tensorial de dois módulos é extremamente um objeto complicado. Primeiro, desde a definição. Segundo, ele, mesmo que os módulos sejam bonitos, tensorizando, ele pode ser uma coisa estranha, completamente estranha. E a mesma coisa o ROM. Então, a ideia seria, talvez, usar isso, ou seja, se usa né, esses fatos para caracterizar que pode ser, se falar sobre o ROM, o torre, ou propriamente um módulo também. Então, eu vou dar só um resultado, como um motivador desse resultado, né? Que diz aqui o seguinte, né? Seja, essa é uma proposição que não dá fácil para provar, mas eu vou provar a outra. Né? Diz, se ele é plano, um módulo qualquer, não é infinitamente zerado, se ele é plano, implica que o tor 1 se anula, pela definição. Né? Se tor 1 se anula, implica que todos se anulam, para qualquer módulo. Se todos se anulam, então T é plano. Então, as implicações nesse caso, de tor 1 para aqui, o que a gente primeiro, se todo esse daqui se anula, em particular tor 1 se anula, isso implica que é plano. Se ele é plano, esse daqui é somente si com P, 1 é somente si com 3. Aqui também si somente si, né? Então, dá para fazer essa conexão, lembrando de que essa propriedade não vou fazer, mas o que vem aqui é interessante. O motivador é esse. Né? Lembrando de que aquela parte que a gente tinha, se era livre, então era projetivo, se era projetivo, era plano. Né? Então, nesse caso, ele está dizendo de que as três objetos são a mesma coisa quando a gente considera eje, um anel local, netteriano e um módulo finitamente gerado. Né? Esses três são equivalentes, sempre vale. Então, aqui que está a importância de usar o tor, né? O tor 1, tor i, importância porque ele caracteriza, né, o módulo quem é, né? Não é só isso, vai. Então, em outras palavras, caracterizar quando um módulo é livre é extremamente interessante para resolver certas conjecturas ou algumas conjecturas geométricas também. Né? Então, vamos fazer 1 implica 2, né? 1 implica 2, 2 implica 3, 3 implica 4, 4 implica 5. Aí tínhamos feito, né? Isso lá. 4 implica 5, em particular quando i é igual a 1. Então, o mais delicado é o 5 implica 1. Né?
Mas ela é extremamente interessante e motivadora pelo seguinte fato, porque tem coisas que, quando a gente trata módulo finitamente gerado, netteriano, que são mais coisas no chão, que aparece mais em geometria algébrica, por exemplo, esse tipo de anéis são netterianos, finitamente gerados. As coisas muitas vezes funcionam legal e se interpreta melhor, mas também muitas vezes é muito mais duro os problemas, né? Como M é finitamente gerado, então existe uma sequência exata curta do seguinte jeito. O que ele diz? O que a gente faz? Se ele é finitamente gerado M, ele tem geradores. A gente escolhe o número mínimo de geradores dele, né? Que aí, daqui para frente a gente vai falar um pouco, o mínimo geradores dele. E a gente faz aquele mapa em XI. Vamos supor que os geradores são EI em XI, né? E o mínimo geradores. Então, aí mapeia a base desse módulo livre em XI. Então, o posto, né? Eu não sei se eu falei. O posto desse F é finito e igual ao número mínimo de geradores do M. Né? Esse é Até aí podemos fazer isso que a gente construiu lá. E calcula o núcleo dele e vai dar esse. Então, sempre é possível construir uma sequência exata, curta, onde no meio seja um módulo livre e os extremos dois módulos, quaisquer. No caso, é aquele módulo que escolheu e outro núcleo. Sempre é possível construir sequência exata curta. Então, mas nesse caso, F tem um posto igual ao número mínimo de geradores. Então, a gente quer fazer, que queremos ir de 5 em 1, ou seja, todo 1 de M em K é igual a 0. Né? Então, o que a gente faz? Pega essa sequência exata, curta, o que diz o teorema, aquela sequência exata longa? Ele diz que existe uma sequência exata longa que começa com os tensorizados e vai para a esquerda, Tor 1, Tor 2, Tor 3. Mas Tor 1 é 0. Esse seria o Tor 1 aqui. Esse carinha é esse. Né? Mas eu estou aplicando sobre o K, né? Sobre o módulo. Né? Calcula a resolução do K, como é módulo, e vai embora e calcula. Né? Ou seja, não, pela sequência exata sobre esse módulo, então a gente vai ter essa sequência exata longa. Então, portanto, como esse daqui é o Tor 1, esse daqui é o Tor 1, e aí está falando que é 0, então a gente tem essa sequência exata curta. Curta. Portanto, esse daqui, como ele é módulo finitamente gerado, cosentado por M, como é local, aquela coisa, né? Esse daqui é um espaço vetorial, né? Que é um espaço vetorial de dimensão finita, porque ele é finitamente gerado. Esse daqui também é um espaço vetorial de dimensão finita. A dimensão dele é o oposto dele. Só que o oposto é o número mínimo de geradores desse. Então, essa sobrelleção são dois espaços vetoriais de dimensão finita, da mesma dimensão, portanto, são isomorfos. Né? Eles são isomorfos. Isso que tem aqui. Se ele é isomorfo, aí temos que, se esse daqui é isomorfo, então esse daqui ele é 0. Ele é 0, esse cociente é 0. Então, pelo Nakayama, tudo está apropriado em nossas condições, S é igual a 0. Se S é 0, então F, esse daqui é isomorfo. Ou seja, M é livre, o que a gente queria. Né? Que está aqui. M é livre. Então, daqui para aqui. Então, é um leminha, é um teorema motivador, como eu já tinha falado, e as coisas funcionam bem quando se usa autor. O autor é extremamente importante nisso. Tem muitos outros resultados, aliás, tem vários mesmo, tem bastante resultados sobre isso. E podem fazer essa revisão. E também temos os invariantes numéricos, que tinha comentado, né? A questão é o seguinte, dado uma resolução, será que ele para? Pode parar. Então, vamos supor, nesse caso, dado uma resolução de M que para em M. Ele tem um comprimento. Nesse caso, é comprimento M. Depois, esse módulo pode ter várias outras resoluções.
talvez que seja motor, parecido, não sei o quê, mas tem resoluções. Vocês viram, para controle de resoluções, depende dos números de geradores do núcleo, aquela coisa, pode ser, como nós estamos preocupados na minimalidade, pode aumentar um gerador mais e aumentar o posto e vai mudar. Né? Então, pode ter várias. O que a gente faz? Pega todas as resoluções dele, do módulo M, e calcula o ínfimo dos comprimentos dessas resoluções. O ínfimo dele é esse número. Ele é chamado dimensão projetiva. Né? Dimensão projetiva do módulo M sobre R. Esse número é extremamente interessante. Né? Então, por exemplo, nesse caso, se ele for 0, o que acontece? Né? Se for 1, e aí que vai? Se for 0, o módulo é projetivo. E aí vai. Em caso, pode ser que não pare, a gente vai dar essa anotação. Pronto. Similarmente, a gente pega uma resolução injetiva, que para em um certo M, injetiva. Eu acho que a gente vai usar em alguma vez, não sei se a gente vai usar, mas existe essa definição. Tem um comprimento, o ínfimo, a dimensão injetiva, dimensão homológica também é isso, homológica, né? É o ínfimo dos comprimentos dessas resoluções injetivas. Pronto. Temos dois números, né, que a gente vai usar mais para frente. Eu tenho uns 10 minutos mais, o Cleiton? Tem sim, Vitor. Fique à vontade, tem sim. Talvez eu termine essa... Então, vou fazer agora uma revisão. Eu tinha comentado de resoluções projetivas, mas agora vamos ir mais um pouquinho no caso de resoluções minimais, né? Que é extremamente importante e aparecem uns certos números. Então, tem dois números, por enquanto, resolução, dimensão projetiva e injetiva. Então, eu tenho um anel local, nesse caso, nessa parte, sim, só nesse começo pode ser, vamos considerar neteriano, local, com corpo residual que se cai, não é mais R sobre M. Aí, precisamos de um leminha aqui que ele diz, que é leminha básico. Ou seja, era um anel local, né? M é um módulo finitamente gerado, né? Então, essa dimensão, né, finitamente gerada, essa dimensão que está aqui, não é mais que o número mínimo de geradores. Ele é finito por causa de que M é finitamente gerado. Ele é número mínimo de geradores do M. Essa dimensão, sim, aqui. Porque uma pergunta clássica a ser feita seria assim, eu tenho um módulo finitamente gerado, perfeito. Como calculo o número mínimo de geradores? Para calcular o número mínimo de geradores, é calcular essa, entre aspas, essa dimensão. Só que essa dimensão nem sempre é fácil de calcular, mas tem fórmulas, na literatura tem fórmulas, dependendo do módulo, dependendo do anel, tem várias fórmulas calculadas, principalmente em módulos graduados, ou no caso local mesmo, tem várias formulinhas que muita gente trabalha em cima disso. Né? Então, a anotação a gente vai colocar disso. Né? Então, a prova, eu acho que não precisa fazer aqui, segue usando o lema da Nakayama. No ATIA, inclusive, eu acho que consigo provar isso. Né? Então, vamos no caso de resoluções, resoluções minimais. Então, aqui nesse caso, como a gente estamos em um módulo finitamente gerado, então a gente pode calcular o número mínimo de geradores usando aquilo dali. A notação que está aqui, número mínimo de geradores desse. Então, eu vou pegar um F0, a gente pega o número mínimo de geradores de M e mapeia e pega o módulo livre com esse mesmo número de geradores. E esse módulo livre tem essa base. E mapeia ele. Né? Nós temos isso. Que leva EI, um gerador de EI. Com isso, parecido àquela construção de resoluções projetivas, parecido não é a mesma, só que a única coisa que a gente que tem que estar preocupado aqui nesse caso é calcular o número mínimo de geradores dos módulos que vão aparecer em questão. Né? Então, o que a gente faz? Pega o número mínimo de geradores de M, construi esse módulo livre, mapeia a base dele nos geradores, calcula o núcleo dele,
vai te dar um módulo que está aqui. Vai dar um módulo aqui. Esse módulo pode não ser livre. Se é livre, acabou, né? Se ele é um eje elevado ali, acabou. Dá uma sequência SATA curta do módulo livre P. E, além disso, a dimensão projetiva, nesse caso, seria 1. Se para aqui, vamos supor que ele para aí, então a dimensão projetiva é 1. Mas, como ele não é, a gente continua esse processo. Isso. Mas ele é finitamente geral. Olha, tem um detalhe aí. Esse M1 núcleo está em F0. Eje neteriano. Né? Eje neteriano soma direta de neterianos, nesse caso, nos posto finito é neteriano. Então, esse núcleo é um módulo dentro desse módulo livre que é finitamente gerado. Então, se ele é finitamente gerado, tem um número mínimo de geradores. Né? Então, podemos continuar repetindo esse processo, do jeito que a gente fez em resoluções preditivas. Aí calcula os chamados módulos de CCG. Né? Então, pega esse um núcleo, aí calcula o número mínimo de geradores, calcula esse F1, outra vez daí, uma vez calculado, calcula o núcleo dele, desse mapa beta 1, e aí vai embora. Mas sempre olhando o número mínimo de geradores dele. E todos eles sempre vão ser infinitamente gerados. Né? Com isso, a gente construiria esse complexo. Né? É a mesma coisa que estava lá. Esse diagrama comuta, e ele é exato, é a mesma coisa. A única coisa que tem aqui, como eu tinha falado, esses são os módulos livres que têm posto o número mínimo de geradores desses carinhas aqui, ou chamados módulos de CCG. Os módulos de CCG. Então, nesse caso, a gente chama de resolução livre minimal, né? Ou seja, primeiro, pega uma resolução livre, é um complexo desse. Percebe que não está aqui o M. Então, essa resolução M, né, completando com esse exata, resolução é chamada de resolução livre minimal. Aliás, se acontece isso, né? Ou se a gente escolhe minimamente os geradores de cada módulo de CCG. Eu acho que eu coloquei isso. Ou, em outras palavras, tem essa proposição. Uma resolução F livre e minimal, neteriano, estamos tudo infinitamente. Se somente se acontece isso, ou esse mapa é zero, ou os postos, ou, mais ainda esse que eu gosto mais, o posto de cada módulo é igual à dimensão dos toros do M aplicado em K, no módulo residual. Esse número, ele é um número bem importante. Né? Então, tem essa como um jeito de como testar resoluções livres minimais, ou como calcular, ou testar, né? Verificar. Mas a construção é daquele jeito que tinha comentado. Então, aí, vou agora nesse 4. Tem uma resolução livre minimal. O que a gente faz? Considerei uma resolução. Sempre tem, todo módulo finitamente gerado tem uma resolução livre minimal. Né? Minimal. Então, considero uma resolução livre minimal, DF, onde os carinhas são módulos livres, os BI são os números mínimos de geradores dos CCGs, dos módulos de CCGs, né? Esses números são chamados números de Bethe. E pela proposição, esses números a gente pode denotar por isso, esses Bzinhos que estavam lá. Né? Esses números de Bethe. Ele apareceu aí. Tem mais outro invariante, um invariante bem algébrico e interessante, importante na álgebra aqui. Então, tem uma série de Poincaré, que eu vou falar aqui só rapidinho, definido do seguinte jeito: pega anel local neteriano, finitamente gerado, e considera essa série de potências. Porque aqui, essa resolução livre minimal pode não parar nunca. Se ele não parar nunca, esses números de Bethe podem sempre existir. Ele pode sempre existir. Portanto, a gente pode definir esse polinômio, essa série.
porque esses carinhas sempre existem. Se em algum momento ele para, ele vai ser um polinômio, né? Se ele para, vai ser um polinômio. Se ele para, vai ter dimensão projetiva finita, também esse caso, né? Então, ele é conhecido como uma série de Poincare de M. O que podemos falar sobre isso? Suponhamos que nunca para. Será que essa essa série é uma série de uma função racional? Ou seja, é racional? É uma divisão de um polinômio sobre outro polinômio? Será que é isso? É possível? É uma conjectura que estava em aberto faz muito tempo, mas foi com algum exemplo, eu acho que eles provaram que não tenho isso aqui na mão, mas foi provado que nem sempre é racional, né? Mas mesmo assim, quais são os casos que é racional? Porque verificar ou estudar esse polinômio carrega ou traz muitas informações do módulo ou do anel, né? É importantíssimo essa série. Um resultado que eu gosto, né, na parte de álgebra, tem né, que ele diz que caracteriza uma coisa interessante, né? Esse daqui não é mais que a dimensão de K de M do maximal sobre M quadrado, em bending dimension, né? Onde ele está mergulhado. Então, pega um anel netteriano de dimensão D, com embedding dimension, ou seja, esse é um número... em outras palavras, esse daqui não é mais que o número mínimo de geradores do maximal. Então, o número mínimo de geradores do maximal é E, né? Ele diz que esse número é igual ao número de Bethe sobre R sobre N. E o número de Bethe, beta 2, é maior ou igual que essa combinatória mais E menos D. Mas aqui que está o mais interessante, que relaciona três coisas. Ele diz, se o número de beta 2 for igual a isso daqui, a esse número, isso implica que o anel é inversão completa. Ou seja, aí que está a importância de por que estudar números de Bethe. Nesse caso, ele tem forma, características ou propriedades do anel. Se a série de Poincare for desse jeito, então isso implica que é inversão completa. Então, em 1998, né? É um teorema, acho bonito, motivador, né? De por que estudar isso. Tem várias outras consequências ou resultados sobre os números de Bethe e a série de Poincare, né? Então, eu vou terminar com essa parte aqui. Então, esse não é importantíssimo estudar esses números de Bethe. Então, que partiu da lá de resoluções minimais, né, de módulos. Tem uma outra parte, se a gente pode se perguntar, e as resoluções projetivas ou minimais de módulos graduados, ou módulos ou anéis graduados, o que a gente pode falar, né? Então, tem um paralelo a isso, que tem uma construção, tem vários livros, resoluções projetivas ou resoluções minimais de módulos graduados, né? Então, esses números também é de suma importância. E aí lá também aparecem os números de Bethe graduados, todas aquelas construções. Principalmente, ele aparece muito em geometria algébrica, projetiva. Por exemplo, aí a gente pega um esquema projetivo, uma variedade projetiva, e ele tem um anel de coordenadas. Esse anel de coordenadas é um anel homogêneo, né? Um anel homogêneo. Então, certamente, ele tem uma resolução projetiva, né? Tem uma resolução projetiva pela teoria, só que esses módulos são graduados, né? Então, ele depende do grau dos geradores de I de X. Ele tem um ideal, essa variedade algébrica tem um ideal que define o I de X, né? Então, esses mapas carregam muitas informações sobre esse anel.
a mesma coisa, aqueles números de Bethe, carrega muitas informações sobre o módulo. Eu tinha lido uma vez um artigo bem antigo do Gilbert. Ele falava de que, em cima das resoluções minimais ou projetivas, está quase todas as informações das propriedades do módulo que você quer saber, né? E, de fato, ele estava certo, porque em cima de resoluções projetivas e injetivas tem uma infinidade de resultados, tem uma infinidade, né? Aqui eu coloquei, então tem uma tonelada de resultados sobre esse tipo de casos, né? Então aí, por exemplo, funções de série de Gilbert, invariantes numéricos como regularidade, Castellano-Monfort, profundidade, quando esse de X, esse módulo de coordenadas Cohen-Macaulay, Gorenstein, inversão completa, e aí vai, né? Tem várias outras propriedades. Então, eu vou parar aqui, né? E a gente continua na sexta-feira.